Bem-vindos ao terceiro vídeo do nosso especial sobre Sweet Tooth, em que nós contaremos tudo o que acontece nas histórias em quadrinhos. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eles estão aparecendo nesse card aqui na tela, e vale lembrar que esses vídeos têm spoilers. Esse em específico tem spoilers tanto dos quadrinhos e um pouquinho da série, já que eu vou comentar as diferenças entre o que aconteceu nas HQs e o que está sendo adaptado pela Netflix. Portanto, prossiga por sua conta e risco. Vale lembrar que é nesse vídeo também que a gente vai explicar a origem do Gus nos quadrinhos, então fica ligado. Shazukara! Como nós comentamos nos vídeos anteriores, depois de ser traído pelo Jeopardy e entregue nas mãos do Abbott da milícia, o Gus forma um grupo com outras crianças híbridas. Ele é ajudado pelo Jeopardy, pelo Johnny, pelas garotas de Rockbridge e até pelos fanáticos, e assim conseguem escapar. Agora eles estão indo em direção ao Alasca para descobrir a origem do Sweet Tooth e como os híbridos podem estar relacionados com o flagelo. Nesse contexto, as garotas estão dando uma volta pela floresta enquanto o acampamento está montado, em direção ao Alasca, quando elas são capturadas por uma armadilha. Um cara misterioso surge e a princípio é claro que a gente pensa que foi ele que armou aquela emboscada para capturá-las. Mas ele liberta as garotas, se apresenta como Walter e diz que mora ali por perto, convidando as garotas para passar a noite no esconderijo dele e no outro dia elas podem ir embora, mostrando ali que ele não oferece nenhum risco. Afinal de contas, o Walter também é um cara de muletas, é um cara que, ao olhar para ele ali, aparentemente a gente realmente não vê um grande perigo. Então as garotas concordam em passar a noite no esconderijo dele e no outro dia procurar pelo acampamento, já que elas também aparentemente estão perdidas. É quando nós conhecemos a barragem. O Walter diz que encontrou a barragem com a sua família enquanto procurava por um abrigo depois de toda a loucura do flagelo, mas que aquele tinha sido um lugar construído antes da doença começar pelo projeto Sempre Verde. Uma fundação que encontrava lugares abandonados e os transformava em centros produtivos, onde comunidades poderiam prosperar. A barragem é alimentada por uma reserva de energia da usina e tem água encanada, tem aquecimento, tem climatização, é um lugar onde pode ser plantado alimento, então as garotas percebem que aquele é um lugar onde elas podem recomeçar uma nova vida. Mas isso também é um grande risco, já que o Walter diz que aquelas armadilhas na floresta foram colocadas pelos homens do Haggerty, um cara que possui uma espécie de milícia também e quer invadir a barragem a qualquer custo, justamente por conta dos recursos que tem ali dentro. Elas decidem dar um voto de confiança ao Walter e realmente passar a noite ali, mas nós descobrimos que a Lucy também tá com o flagelo. É assim que nós descobrimos que ela tá com a doença também. Como as garotas não voltam ao acampamento, o Jeopardy percebe que tem alguma coisa errada. E ele chama o Gus para ir consigo tentar encontrar o paradeiro delas. Vale lembrar que o Gus ainda tá muito ressentido com a traição do Jeopardy, eles não estão se falando direito. Acontece que durante as buscas a dupla é atacada por um urso, que deixa o Jeopardy inconsciente, mas fica interessado no Sweet Tooth. Afinal de contas, ele não sabe dizer se o Gus é um humano ou é um híbrido, então ele arrasta o garoto até a sua caverna e fica muito interessado nele. Enquanto tá inconsciente, o Jeopardy percebe como ele já perdeu tudo. Ele tem visões da sua esposa, tem visões do seu filho sendo devorado pelos cachorros híbridos do Hepgleum, então ele percebe que o Gus é tudo o que lhe restou. Ele percebe que ele tem que lutar pelo Gus e cuidar do Gus como se fosse de fato o seu próprio filho. Afinal de contas, é a única ligação que ele tem, é a única coisa que mantém a sua sanidade. O Jeopardy desperta, segue o rastro do urso e consegue matar o animal, salvando o Gus que estava apavorado. E assim, eles fazem as pazes. Jeopardy e Gus também encontram a barragem e a princípio o Jeopardy quer agredir o Walter, acreditando que ele tá mantendo as garotas ali como prisioneiras. Mas a Lucy diz que elas estão ali por vontade própria e realmente aquele pode ser uma nova base para a equipe, aquele pode ser um novo recomeço. O Jeopardy ainda tá meio relutante, mas ele aceita em chamar o restante do acampamento, chamar o Johnny, chamar o Dr. Singh, chamar o Bob, para que pelo menos eles se reúnam e bolem um novo plano para decidir o que farão daqui para frente. Mas enquanto isso, lá no acampamento, Dr. Singh, Johnny e Bob são surpreendidos pelos homens do Haggerty.
Eles cercam o acampamento, mas antes de falar qualquer coisa, o Jeopard, o Walter, as garotas chegam e salvam o grupo, matando todo mundo do Haggard sem deixar eles falarem uma palavra. Quando eles estão indo embora, nós vemos que na verdade os homens do Haggard estavam com os casacos da Fundação Sempre Verde. Então fica no ar essa dúvida. Será que o Walter tá falando a verdade? Será que aqueles caras eram do grupo do Haggard? Eram da Fundação Sempre Verde? Eram bandidos que mataram a galera da Sempre Verde e roubaram as roupas? Enfim, a gente só vai descobrir isso mais pra frente. Essa fase dentro da barragem é responsável por algumas das situações mais interessantes dentro de Sweet Tooth. Enquanto as crianças têm a possibilidade de serem crianças no meio dessa loucura toda, o Jeopard tenta se reaproximar da Lucy. Nós descobrimos que eles se tornaram um casal, afinal de contas são dois adultos no meio de uma situação pós-apocalíptica, indo pro norte, os dois estão sozinhos, então eles acabaram se aproximando. Mas agora a Lucy tá querendo se afastar, afinal de contas ela tá com a doença, ela tá com o flagelo, e ela não quer que ninguém saiba disso. Mas quem também tá tentando se aproximar é o Walter, que estranhamente vai cercando a Becky, vai deixando ela desconfortável. Tenham isso em mente, porque no futuro vai ser uma informação importante. Mas quem também vai gerando um desconforto ali dentro da barragem é o Dr. Singh. Vocês se lembram que ele tá com a Bíblia do pai do Gus e ele se acha uma espécie de profeta. Ele também vai tendo as suas visões, os seus momentos, as suas leituras, e ele vai lendo sobre um tal de demônio branco, um tal de Tequetzertok, e ele acredita que o Jeopard é esse demônio branco que o pai do Gus escreveu na Bíblia e tenta afastar o garoto do Jeopard. Mas agora o Gus já tá recobrando a confiança no Jeopard, ele mesmo afasta o Dr. Singh, pega a Bíblia do pai dele de volta e vai com o Jeopard cortar lenha. Vai ter o seu momento com o Jeopard ali afastado da barragem, até para eles repensarem o que eles estão fazendo e qual é o objetivo dessa viagem. Eles só não contavam com o Gus tomando um tiro. O Gus toma um tiro que vem de algum lugar desconhecido. Mas, curiosamente, o Jeopard vê o Walter correndo para de volta da barragem. Então, mais uma vez, o Walter não parece ser quem ele diz ser. A próxima edição é basicamente uma jornada espiritual do Gus, enquanto tentam salvar o corpo dele lá na barragem, e ele vai tendo visões, onde ele passa por lugares absurdos, por lugares místicos, onde ele tem que velejar, onde ele tem que remar, onde ele tem que entrar numa torre, enfim, é uma jornada espiritual do Gus, enquanto eles tentam salvar o corpo dele. E mais uma vez a gente vê o Walter tentando sabotar o resgate do Gus, enquanto o Dr. Singh tenta fazer uma transfusão de sangue. O Walter diz que ele é um doador universal, mas o Gus reage, né? O corpo do Gus reage negativamente à transfusão de sangue do Walter. Até que a Wendy se oferece, né? Ela diz que talvez tenha sido uma reação porque os híbridos não aceitam sangue humano, e a gente fica de novo com aquela sensação. Será que era isso mesmo? Será que o Walter falou a verdade e o sangue do Gus não era compatível com o dele porque ele era um híbrido? Ou, mais uma vez, era o Walter fingindo ser quem ele não é? Como eu também já falei anteriormente, o Jeff Lemire não explica isso. Isso não é importante para a história, ou talvez justamente essa dúvida é o que ele queria gerar. Então isso não é mais mencionado e a gente fica com essa sensação de em quem eu vou confiar? Mais uma coisa que é interessante a gente lembrar é que um dos últimos momentos desse sonho do Gus foi ele tendo de fazer uma escolha entre salvar o Jeopard e o Buddy, né? Aquele outro híbrido que na verdade é o filho do Jeopard. E é curioso porque o Gus já tem essa noção de que os sonhos dele se realizam de alguma maneira, mas pro grupo o Buddy tá morto. Eles não sabem que ele sobreviveu. Ainda assim, o Gus decide por salvar o Buddy, salvar o outro híbrido. E é nesse momento que ele desperta. Com a vida do Gus salva, o grupo se volta contra o Jeopard, já que ele realmente acredita que foi o Walter que atirou no garoto. E assim, ele é expulso da barragem. Mas o Dr. Singh tem um plano. Como ele ainda acredita ser o profeta, ele diz que vai ficar cuidando do garoto e quando ele estiver bem o suficiente para eles seguirem viagem, ele o leva até o acampamento e aí sim eles podem ir pro Alasca. É claro que o Jeopard não concorda muito com isso, mas é a única coisa que ele pode fazer. Então ele volta pro acampamento para esperar. Mas enquanto isso, vocês se lembram que o grupo tinha passado uma noite em um shopping algumas edições lá atrás? Pois é, quem chega nesse shopping é ninguém menos que Abbott, com os cães farejadores
que detectam o rastro do grupo naquele boneco de neve que eles construíram e agora estão mais perto de encontrar Gus, Shepard e todo o grupo. E a HQ nos mostra que o Bud tá vivo, tá seguro e tá sendo mantido prisioneiro pelo Abbott para ser usado contra o Shepard. Só que antes dessa história se concluir, ela é interrompida por um arco chamado Taxidermista, dividido em 3 edições e que mostra pra gente a origem de toda essa história. Na trama, nós acompanhamos o médico James Tucker, que tem a taxidermia como um hobby, por isso o título desse arco. Ele organiza uma expedição para encontrar Louis Simpson, o seu cunhado. Louis foi para o Alasca com um grupo de missionários com o objetivo de levar a palavra de Deus até os nativos, mas depois de alguns meses parou de enviar cartas para sua prometida esposa, Anna, a irmã do James. Por isso, através de uma expedição organizada pelo seu pai, James parte para o Alasca em busca de respostas. Mas quando chega no lugar, quando vai seguindo o rastro dos missionários, ele percebe que a sua jornada está sendo sabotada. Os cães de reconhecimento são assassinados durante uma noite no acampamento, mas ainda assim ele decide seguir adiante. E quando eles chegam até a igreja que estava sendo construída pelos missionários, ele encontra todo mundo morto. Menos o Louis, que a gente já tinha pensado que tinha capotado ou que estava ali no meio dos mortos. Vale lembrar que esses mortos tinham sido acometidos por uma estranha doença. Então que ele mesmo nos revela que durante esse período em que esteve no Alasca, o Louis acabou se afeiçoando pelos Inuites, acabou admirando o estilo de vida dos nativos. Ele inclusive se apaixonou por uma Inuit, se casou com ela e ela ficou grávida. Mas durante uma das caçadas do grupo, ele encontrou uma caverna com várias portas entalhadas com figuras de animais. E movido pela curiosidade, abriu a porta onde tinha a figura de um cervo entalhada. Os nativos o encontram e rapidamente selam aquela câmara. E o xamã lhe diz que aquele era o local de descanso dos deuses, da época em que os deuses caminhavam entre os homens, mas os seus corpos físicos precisavam de um lugar para ser guardado. Acontece que o Louis libertou o espírito de Tequertsertok, o deus dos cervos, da caça e de todas as criaturas do norte. O Louis perturbou seu descanso e por isso haveria um preço a se pagar. Assim, a história nos mostra o nascimento do primeiro híbrido, o filho do Louis com a Inuit, que nasceu com os chifres de cervo. E depois do nascimento da criança, a doença começou a se espalhar entre os missionários, como uma forma de vingança, de ira dos deuses. É claro que a princípio o James não acredita nessa história, mas quando ele vê aquela criança híbrida, ele realmente acha que aquilo é um atentado contra Deus, contra o cristianismo, e acha que ele também foi o enviado de Deus para lutar contra o deus dos cervos. Ele reúne o restante da tripulação, ataca a tribo dos Inuites e mata a criança híbrida, filha do Louis, jogando ela na câmara e selando-a de uma vez por todas. Agora o James e o seu grupo partem de volta para a Inglaterra, mas durante a viagem eles percebem que todos foram acometidos pela doença. Mas o James acredita que aquilo é um resquício do mal que ainda estava se propagando. Então, toda essa história que nós acompanhamos foi registrada no diário de James Tucker, que clama para que ninguém mais abra essa câmara, caso esse diário, caso esse registro seja encontrado, e ele sabe que outras expedições serão organizadas para descobrir o paradeiro deles. Então tudo que ele quer é que essa câmara jamais seja aberta novamente. É quando nós entendemos a origem de tudo isso. Então, diferente do que nós podíamos estar pensando antes, indo contra tudo que parecia lógico, realmente o pai do Gus estava certo. O que parecia ser um fanatismo religioso e ele dizia que Deus estava conversando com ele, estava certo. O Gus é a reencarnação do deus cervo Tequertsertok. A gente ainda não sabe como ele nasceu novamente, depois que a câmara foi selada. Mas essa é a origem dos híbridos. Essa é a origem da doença. O deus Tequertsertok teve o seu sonho perturbado e com isso espalhou uma praga na Terra, chamada de flagelo, junto com o renascimento dos híbridos, que são reencarnações dos antigos deuses.
É engraçado porque, como eu falei, esse arco vem pra bater de frente com tudo que a gente acreditava, né? Porque a gente tenta seguir por um caminho mais científico e até o caminho que a série parece estar se encaminhando, mas eu ainda acho que pode ter um pouquinho relacionado com essa história dos quadrinhos. E puxa a história pra esse lado fantástico. Como eu falei, Sweet Tooth é uma história muito pé no chão, muito realista, por mais que seja uma realidade bem diferente da nossa, né, com híbridos, com uma doença misteriosa, ainda assim ele tenta se manter bem pé no chão, bem realista. E essa explicação, ela foge bastante do que estava sendo construído. Então eu acho interessante. Esse arco me lembrou muito Contos do Cargueiro Negro de Watchman, não só por essa temática de expedição, de navegação, mas também por ser, de fato, um interlúdio, né? Uma história entremeada no meio da principal. O Taxidermista é um dos poucos arcos que não foi ilustrado pelo Jeff Lemire. Ele foi ilustrado pelo Matt Kindt, que a gente já tinha comentado aqui ao ilustrar um dos passados das garotas lá em Caminhos Perdidos. Mas voltando para a história principal, com um arco intitulado Habitats Artificiais, nós começamos essa história com o Jeopard refletindo sobre como o mundo o transformou e como nem ele mais se reconhece. De certa forma, ele também se tornou um híbrido, já que teve que abraçar um lado mais selvagem para sobreviver na nova realidade. Inclusive, essa é uma discussão levantada não só nos quadrinhos, mas também na série. A gente começa a se questionar quem são os verdadeiros animais da história. As crianças híbridas convivem com gentileza, convivem em paz, enquanto os humanos passam a declarar guerra a tudo. Eles sempre tentam atacar, sempre tentam destruir o que é diferente. Dentro desse contexto, quem são de fato os animais? Enfim, enquanto limpa a carne de um coelho que acabou de caçar, o Jeopard é surpreendido pela chegada do Dr. Singh e do Gus, que demoraram um mês dentro da barragem, né? Muito mais do que ele esperava. O Jeopard diz que durante esse período ele seguiu o rastro dos homens do Haggart e encontrou o esconderijo deles, local que ele pretende invadir para repor os suprimentos e até mesmo encontrar combustível para as motos de neve, e assim eles vão poder seguir viagem para o Alasca. Enquanto isso, na barragem, a doença da Lucy chegou a um ponto em que ela não consegue mais esconder. Mas ao mesmo tempo em que ela conversa com a Beck sobre como a doença vai levá-la de qualquer jeito e agora a Beck tem que ser forte para cuidar das crianças, a Wendy percebe que o Dr. Singh e o Gus desapareceram e vai avisar as outras garotas sobre isso. Mas enquanto isso, na sala de segurança, o Bob e o Johnny decidem verificar as câmeras para tentar encontrar algo sobre o Haggart e o seu grupo. É quando a grande revelação desse arco é feita basicamente ao mesmo tempo. O Jeopard entra no acampamento dos supostos homens do Haggart e atinge um deles com uma flecha, mas percebe que ele tá com a jaqueta do Projeto Sempre Verde. E o cara fica aí clamando pela sua vida. O Jeopard diz, agora você clama pela sua vida, mas quando você matou essa galera e roubou as roupas deles, você não pensou nisso. Aí o cara fica confuso, fala, como assim, cara? A gente é o Projeto Sempre Verde. E o Jeopard diz, não, o Walter já contou pra gente sobre tudo, vocês são os homens do Haggart. E é aí que o maluco revela, mano, o Walter tá morto. Quem tá dentro da barragem é o Haggart. Na sala de vigilância, o Johnny e o Bob descobrem que, de fato, quem diz ser o Walter é o Haggart, e no quarto da Lucy, o Walter diz que finalmente eles estão sozinhos e ele pode revelar quem realmente é. De volta ao Jeopard, o restante do Projeto Sempre Verde aparece e revela que realmente eles entraram ali na barragem, construíram aquele local e durante um tempo prosperaram, até que o Haggart apareceu pedindo por abrigo. Era um cara de muleta, era um cara ali que não oferecia risco e que ele realmente queria ajudar a comunidade. Então eles aceitaram ele ali dentro e durante um tempo todo mundo foi feliz. Só que quando boa parte do projeto saiu para uma caçada, ao retornarem eles encontraram o corpo do verdadeiro Walter abandonado ali na frente da barragem, como uma espécie de aviso. O Haggart tomou a barragem para si e inclusive ficou com a esposa e as filhas do verdadeiro Walter. E mais uma vez, o Jeff Lemire não conta pra gente o que aconteceu, mas nós imaginamos. Então é o Haggart que tá dentro da barragem e todas essas investidas do que seriam os vilões tentando roubar o lugar pra si, na verdade era o Projeto Sempre Verde tentando voltar pro lugar deles. Lá dentro o Haggart revela que ele não precisa de muleta coisa nenhuma e consegue subjugar todo mundo ali dentro. Afinal de contas,
Bob, Beck, até mesmo Johnny, ninguém ali oferece resistência pra ele. Ele captura e aprisiona todo mundo e é claro que tá interessado na Beck. E diz que se ela não fizer exatamente o que ele quer, ele vai matar os seus amigos um por um. Sabendo que o seu grupo corre perigo, o Jeopard pega um dos carros ali do Projeto Sempre Verde e sai correndo pra barragem. Mas ele acaba capotando e é capturado por um homem misterioso, que tem um garoto corvo como companheiro. A gente tem uma situação interessante aqui em que o homem diz que se lembra do rosto do Jeopard e fica tentando confrontá-lo ali. Você era da milícia? Você era do grupo da milícia, né? Eu lembro do seu rosto de algum lugar e a gente fica nessa sensação de caramba, o Jeopard deve ter feito alguma coisa, né? Enquanto tava tentando capturar um híbrido ali pro Abbott, ele deve ter feito alguma coisa contra esse cara e ele vai lembrar do rosto dele e, mano, esse cara vai matar o Jeopard, o que que vai acontecer? Mas quando o Jeopard chama esse cara de gordo, o homem misterioso reconhece de onde ele se lembra do Jeopard. Ele é Jimmy Gordo Jacobs. Um cara que jogava hóquei junto com o Jeopard. O Jamie Jacobs também apareceu na adaptação da Netflix, mas eu acho que o modo como isso é construído nos quadrinhos faz muito mais sentido e é uma construção muito mais misteriosa, apesar de que o momento que acontece isso na série também é bem interessante. E é basicamente a mesma coisa, né? O Jimmy aparece como um antagonista, mas ele vai reconhecendo o Jeopard, né? A gente tem até uma desculpa da cabeça do Jimmy não tá funcionando muito bem na série, e no final das contas eles se tornam aliados mais uma vez. Inclusive o Jimmy fala, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas se você tá correndo atrás de alguém, se você tá querendo salvar alguém, eu vou te ajudar. Nós dois somos os caras mais durões que já jogaram hóquei por aqui. Mas a gente tá sem um caminhão, então vamos ter que relembrar os velhos tempos. E eles vão patinando até a barragem. Mas enquanto isso, o Dr. Singh sequestra o Gus, porque ele diz que de qualquer forma eles têm que chegar até o Alasca. Então ele sequestra o garoto para eles seguirem viagem. Mas o Gus dá um jeito de fugir e diz para o Singh não seguir ele, senão o Jeopard vai matá-lo. E de novo, como sempre acontece nas histórias de Sweet Tooth, todo mundo chega basicamente junto na barragem. Bob, Wendy e Johnny bolam um plano para tentar resgatar as garotas, que culmina com o Haggart sendo jogado de cima de uma das torres de dentro da barragem. A Lucy obviamente quer matá-lo ali mesmo, mas de novo o Gus diz que ninguém deve morrer. E em vez deles matarem o Haggart diretamente, eles expulsam o cara da barragem, deixando ele preso do lado de fora no meio da neve. Ironicamente, as muletas que o Haggart usava, né, para se disfarçar, para ter uma aparência mais inofensiva, agora são necessárias, já que ele quebrou a perna ao ser jogado de cima da torre. Mas é quando o Jeopard fica chocado com o estado da Lucy, que agora já tá completamente tomada pela doença, mas ela fica feliz, porque diz que agora que ele chegou, alguém vai cuidar das crianças. E é quando a Lucy morre nos braços do Jeopard. E assim termina a terceira parte do nosso especial sobre Sweet Tooth, com muita coisa pra gente assimilar e comentar. Eu acho engraçado como a gente descobre que a Lucy tá com a doença basicamente no começo desse arco. E mesmo assim, a gente não fica mais naquela esperança de será que eles vão encontrar uma cura? Será que por algum motivo ela vai sobreviver? Assim como a própria Beck diz no começo desse arco, a doença sempre leva tudo, o flagelo sempre vence no final. A gente já está conformado com essa informação, tanto é que a gente em nenhum momento cria uma experiência de que a Lucy vai ser uma sobrevivente, mas ainda assim a gente vai se apegando cada vez mais a ela, com o modo como ela é construída dentro dessa história. Ela realmente é uma pessoa boa, ela realmente é uma pessoa que cuida de quem está ali ao seu redor e se importa com o futuro das crianças. Eu tinha comentado isso no vídeo anterior, sobre como nos quadrinhos as coisas são mais sombrias e a gente vê como as crianças, principalmente o Gus, ainda mantêm a sua pureza, a sua gentileza. Enquanto na série nós percebemos como existem pessoas boas ao redor do Gus que não deixam ele ser atingido pela maldade que existe no mundo. Então enquanto nos quadrinhos a gente vê a pureza de um garoto não sendo corrompida pelo mundo, na série a gente vê pessoas boas evitando que a maldade chegue até ele. Mas, de certa forma, essa mensagem também existe nos quadrinhos. O Jeopard, da sua maneira, se transformando, também está se tornando um pouco o Jeopard da série. A Lucy é também essa pessoa que cuida
do Gus. É também essa pessoa que cuida das outras crianças. E você já deve ter feito a relação de que a Amy da série tá fazendo as vezes da Lucy dos quadrinhos, assim como a Ursa da série também já foi apresentada aqui nas HQs. Então é interessante ver essa correlação entre quadrinhos e série, mas tem aquela grande revelação que nós comentamos, como esse lado místico, como esse lado espiritual vai ser trabalhado na série. Eu acho que eles vão adaptar um pouco disso, mas fazendo algumas mudanças, mostrando que antes já existiam híbridos, esses híbridos conviviam com a humanidade, mas eles acabaram sendo extintos e por alguma maneira eles retornaram agora. É essa maneira como eles retornaram que a série também está trabalhando e que a gente vai comentar na última parte do nosso especial. Então eu te vejo no último vídeo. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.